Hoje eu quero falar com vocês a respeito de 5 erros comuns que os streamers cometem, que eu já cometi também. Mas assim, eu não vou falar de nada genérico, daquelas dicas que você já deve ter ouvido 50 mil vezes, tipo, seja consistente, faça divulgação e esse tipo de coisa, tá? Eu quero falar umas coisas mais reais mesmo, são erros de verdade que a gente comete e não se fala por aí, né? Porque às vezes até não soa muito bem, né? Meio feio, mas é importante a gente entender. O primeiro deles é colocar toda a sua energia e todo o seu foco em fazer stream, tá? Por que eu falo isso? Porque a realidade é que fazer stream tem uma probabilidade muito pequena de dar certo, tá? Muito pequena mesmo. A gente trouxe até um artigo falando da probabilidade de dar certo dentro do YouTube, que é muito maior que a Twitch, que tem muito mais possibilidade, tá? E no YouTube, em 10 anos, a probabilidade de você ter uma chance de realmente conseguir estar lá entre os 3%, ou seja, que é aquele pessoal que realmente paga a conta, que realmente consegue ver da criação de conteúdo com conforto, com qualidade, etc., né? Pra você chegar a esse patamar é pelo menos 10 anos. 10 anos tendo 10% de chance, tá? Então, quer dizer, mesmo pro YouTube, que é muito maior que a Twitch, que tem milhares de possibilidades a mais, né? É muito difícil. Então imagina pra Twitch, que é uma plataforma muito menor que o YouTube, por exemplo, né? Que é uma plataforma super pequena, super nichada, e mais ainda no Brasil, que em comparação, por exemplo, com a Twitch em inglês, é muito menor, tá? Pra dar o tamanho, por exemplo, a Twitch tem 200 mil pessoas assistindo lives na Twitch, enquanto no YouTube em inglês tem mais ou menos 1,5 milhão, entre 1,2 milhão a 1,5 milhão, tá? Isso varia às vezes de período pra período. Então, quer dizer, é um tipo de coisa que não vale a pena você colocar toda a sua energia. Como que é o jeito mais interessante de fazer stream? É fazendo com um projeto paralelo, né? Então, você dá atenção pro seu trabalho, dá atenção pros seus estudos, etc. Dá atenção pra sua família, pros seus amigos, né? Mas você faz as lives como um projeto paralelo. Claro que é importante toda aquela coisa assim de você ter consistência, dias, horários pra fazer live, né, e etc. Mas acho que esse é o ponto mais importante para quem tá começando. É ter as lives como um projeto paralelo, tá? Inclusive até essa é uma coisa que a gente vem falando bastante aqui no canal, para quem já acompanha, né, já tá por dentro como é que funciona isso, né, já tá ligado. Mas para quem tá começando é importante ficar atento a isso, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que a gente traz muita informação aqui pra você, informação de verdade, né? Nada de firula, nada de frescura, efeito especial, não sei o que, pra, né, fazer de conta que a realidade é muito mais bonita do que ela é de verdade, tá? A gente tem que entender como é que aquelas coisas realmente funcionam pra gente poder, aí sim, tomar decisão consistente. E o segundo ponto que tem relacionado a essa coisa de gastar tua energia é gastar dinheiro comprando um monte de equipamento. Você não precisa do microfone mais caro, você não precisa da melhor placa de vídeo, você não precisa do melhor computador, você não precisa da melhor câmera, enfim, tá? Pra começar a fazer stream. O que você precisa sim, de fato, é um equipamento que ele seja suficiente pro conteúdo que você vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer uma live de jogo retrô, né, jogando jogo do Super Nintendo, obviamente você vai precisar de um equipamento muito mais... você vai ter uma necessidade de equipamento muito menor pra esse tipo de conteúdo do que você teria pra jogar um jogo AAA, né? Com um monte de FPS, um jogo de tiro, um monte de coisa acontecendo, etc, tá? Então é sempre importante a gente levar em consideração qual é o tipo de conteúdo que a gente tá interessado em fazer, tá? Um conteúdo que você vai bater papo também, né? Vai ser um conteúdo que vai precisar de menos equipamento do que um conteúdo que você vai jogar coisas aí complexas, ou sei lá, vai fazer animação, por exemplo. Sei lá, tem gente que faz live fazendo edição no After Effects em 3D. Putz, você vai precisar de um bom computador para conseguir, né, dar conta de renderizar o que você tá fazendo e ainda fazer a stream, né? Então, tudo depende do tipo de equipamento que você tá utilizando. Ah, eu quero fazer live no videogame. Preciso de um computador? Não. Normalmente o videogame próprio ele tem um aplicativo para você poder fazer as lives direto dele. Porém, é claro que um computador, por mais que seja um computador mais fraco, nem que seja só para você espelhar o videogame para dentro do computador, vai facilitar, você vai ter mais flexibilidade, você vai ter mais opções, tá? Agora, o que eu recomendo em termos de equipamento? Compre o equipamento de acordo com a sua necessidade. E principalmente não compre simplesmente para fazer stream, né? Compre equipamento para você utilizar para outras coisas também. Por exemplo, você faz uma faculdade, você precisa de um computador melhor para poder trabalhar, não sei se trabalha com edição, por exemplo, né? Investe no computador, vale a pena investir no equipamento. Então sempre procure unir outras coisas que você precisa, né? Além das lives, beleza? Então essa é a dica já para você
não gastar um monte de dinheiro, né, com uma coisa que às vezes você vai começar e você descobre que nem é o que você quer fazer, né? Tá? Até por isso que eu falo essa coisa de você começar a fazer stream como um projeto paralelo. Por quê? Você tá começando agora, né? Você não sabe se você vai realmente querer fazer isso. Ah, mas eu vejo os caras jogando, acho legal, pois ganho dinheiro, é meu sonho, não sei o quê. Cara, tem dois lados. Tem um lado que a gente vê de fora como espectador e tem um outro lado por dentro como profissional, né? O cara que tá criando conteúdo, que ele tem que planejar e etc, né? Então tem esse outro lado que muitas vezes a maioria das pessoas não vem, né? E quando elas começam a ter contato com isso, começar a ver a realidade, elas se assustam. E aí descobrem, pô, talvez não é exatamente isso que eu quero fazer. Então por isso que eu falo, não cai de cabeça de começo, tá? Vai fazer uns pouquinhos, porque você não precisa cair de cabeça, tá? Não é tipo uma profissão que, sabe, você tem que estudar por anos pra começar a exercer ela, tipo, sei lá, médico. Não, stream é um negócio que assim, você precisa abrir uma live e começar, tá? Então isso é uma coisa que você pode ir aos pouquinhos e vendo como funciona e etc, tá? Porque assim você não vai ter decepção, você não vai sentir que você gastou um monte de tempo, um monte de energia e tal, numa coisa que daqui a pouco você vai descobrir que não é o que você quer, tá? Agora, pra quem já tá há muito tempo nisso, né, já percebeu que é isso que quer fazer, né? Então eu vou falar de algumas outras coisas também que são importantes a gente considerar, tá? Outra coisa, outro erro que normalmente os streamers cometem antes de começar, que eu cometi e várias pessoas cometem, que é pesquisar demais. Sabe? Ficar assistindo 50 mil vídeos, 50 tutorial, 50, sabe? Ficar procurando por truque, por hack, por não sei o que, por manhãzinha, antes de começar a fazer stream, né? Ah, não, eu tenho que saber um monte de coisa antes de começar a fazer stream. Não, você não precisa. Na maioria das vezes o que acontece, quando você começa a pesquisar demais, você acaba ficando mais travado ainda pra começar. Por quê? Tem muita gente na internet, né? Que assim, tá aí criando conteúdo, né, tá aí falando, ah, como que faz stream, como é que faz conteúdo, como que divulga, como é que não sei o que, né? E é uma galera que nunca estudou sobre isso. O cara nunca leu um parágrafo a respeito de publicidade, a respeito de qualquer coisa, né? A respeito de produção, a respeito de apresentação de conteúdo. Então, assim, tá falando coisa que ouviu por aí. E muitas vezes as coisas que a gente ouve por aí não é a realidade, né? Às vezes, assim, o pessoal pega da ideia de uma pequena minoria e espalha aquela ideia como se aplicasse pra todo mundo. Então assim, vê lá um grande streamer e fala, como que eu cresci? Como que eu me tornei um grande streamer? Aí ele vai contar como é que foi a trajetória dele. Beleza. A trajetória dele, claro que é válida, claro que o conhecimento dele é válido, mas não quer dizer que aquela trajetória dele vai ser a mesma pra todo mundo, né? Então existem inúmeras estratégias, inúmeras técnicas, inúmeras formas de você conseguir ter um resultado. E mesmo conhecendo várias dessas técnicas, isso não quer dizer que é uma garantia que você vai ter o resultado, né? Então, quer dizer, tem gente que tá vendendo fórmula pra crescer conteúdo, pra divulgar, pra ser streamer, pra ter sucesso, não sei o quê, quando a grande realidade é que não existe uma fórmula. Simplesmente não existe uma fórmula, né? Se você começar a observar vários streamers, streamers antigos, streamers mais recentes, etc., você vai perceber que existe uma variedade muito grande de possibilidades, de formas. Você vai ver que teve um que cresceu de um jeito, teve um que cresceu, outro que cresceu de outro, né? Então, quer dizer, não tem uma fórmula pronta. E quando você fica pesquisando muita coisa, o que acontece é o contrário, você fica travado. Porque aí, eu já teve gente que veio fazer consultoria comigo, assim, completamente travado, sabe? Sem saber o que fazer, sem saber por onde ir, porque viu coisa, por exemplo, assim, eu quero criar um canal de games, mas eu quero fazer gameplay e eu quero fazer as séries, eu quero jogar do começo ao fim da gameplay, né? Só que aí eu vi um vídeo de um cara aí falando que eu tinha que fazer só um vídeo por semana, porque senão o YouTube não ia entregar meu conteúdo, porque, sabe, umas coisas que assim, cara, da onde que os caras tiram isso, velho? Da onde? Sabe, maluco querendo falar assim, ó, como que funciona o algoritmo do YouTube? Nem o Todd, não lembro, não sei o que Todd, o nome do cara, que ele trabalha no desenvolvimento do algoritmo do YouTube, nem ele sabe 100%. Ele quase sabe, porque o algoritmo, assim, ele tem às vezes você mexe numa variável, ele começa a ter um monte de outras implicações que você nem sabe o que vai acontecer. Você tem que testar, por isso que eles testam muito, numa porcentagem muito pequena de pessoas, né? Porque se der algum problema, pô, já sabe, já fica mais fácil pra resolver, né? Então, quer dizer, a realidade é que ninguém sabe como funciona o algoritmo do YouTube.
E tá cheio de maluco querendo falar assim como que faz o algoritmo do YouTube, o que é, o que não é. O máximo que a gente tem é alguns artigos científicos, algumas pesquisas, como eu já trouxe aqui algumas, mas que normalmente elas são bem defasadas em relação ao ano que a gente tá, né? Mas é o que a gente tem mais próximo. Que na realidade a gente tem que se basear numa coisa assim de 2, 3 anos atrás, porque ciência tem um processo, leva algum tempo pra ser feito, né? Até você poder divulgar os resultados. Então, quer dizer, a gente tá se baseando agora em coisas que de 2, 3 anos atrás que talvez já mudaram, mas que são o mais concreto que a gente tem. Então tem o cara que assim, a gente tem um cara que tá pesquisando, que o melhor que ele conseguiu entregar foi resultado de 2, 3 anos atrás, e o moleque que nunca leu um livro, que não tá numa faculdade, que nunca fez uma pesquisa, que não nada, tá querendo dizer pra você como é que funciona o algoritmo. Sabe? Então eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção, sabe? Se você tá querendo começar, só começa. Se você tá afim de fazer stream, só faz, né? Porque normalmente tem a galera que fala... Normalmente quando a galera fala assim, eu primeiro quero aprender como é que faz isso, quero aprender aquele outro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Na real é uma desculpa porque tá com medo de começar, né? Porque tá com medo de clicar lá pra começar a fazer stream, né? Tá preocupado se vai ter gente que vai assistir, se vão achar a pessoa boba, chata, feia, se vão falar mal, se vai chegar gente falando que a pessoa ela não tem graça, que ela é ruim, que não sei o que, vai ficar xingando no chat. E a grande realidade, primeiro, tá? Deixa eu tirar esse peso de você, tá? Pode ser meio duro o que eu vou falar, mas é bom, na verdade. Que é o seguinte, a grande maioria das pessoas, quando você abrir uma stream, se alguém passar pela sua live e não achar que a sua live é boa, né? Muito provavelmente o que ela vai fazer é ignorar. Vai fechar e vai procurar outra. Simples assim. Então você não vai ter nenhuma punição, não vai ter ninguém te xingando, não vai ter ninguém brigando com você, tá? Começar sem ninguém lá assistindo, na verdade é ótimo. Por quê? Porque tem um tempo, antes de você começar a fazer live para outras pessoas, começar a criar conteúdo para outras pessoas, é importante você aprender a criar conteúdo para ninguém. Porque tem um processo de você aprender a falar com a câmera, né? De você aprender a começar a se achar dentro da plataforma, saber quais botões apertar, né? Saber como deixar a sua live gravada para depois você poder rever, ver o que você pode melhorar. Então, na real, é ótimo você começar com 0 pessoas, para você poder ter realmente esse tempo de começar a se adaptar, né? E aí quando chegar a sua primeira pessoa lá conversando com você no chat, você já tá mais pronto para conseguir responder, interagir e conversar com essa pessoa, né? E você vai perceber que assim, não importa se você é tímido, se você é extrovertido, se você é engraçado, se você é mais quieto, se você... Não importa. Tem gente interessada em todo tipo de conteúdo, tá? Então, assim, a sua personalidade sempre vai ter alguém que vai se identificar com você, beleza? Porque é isso, pessoas se identificam com pessoas, né? Normalmente as pessoas se identificam com pessoas que são parecidas com elas. E assim, pode ter certeza que tem muita gente no mundo parecida com você, tá? Então não se preocupa com a sua personalidade, beleza? Então acho que esse é um ponto importante de a gente levar em consideração, tá? Tá a fim de começar? Não fica esperando, sabe, tá tudo certo, tá tudo perfeito pra você começar. Só começa, beleza? Um outro erro, tá? Um quarto erro que as pessoas cometem, que é simplesmente fazer live e não criar conteúdo pro YouTube. Quando eu falo criar conteúdo pro YouTube, tipo, tem gente que já fica assim, ai meu Deus do céu, então eu tenho que fazer stream, eu tenho que fazer vídeo pro YouTube, eu tenho que... Não, calma. Você pode, eu sei que você tá no começo, tá? Eu sei que você tá começando, né? Que você tá se acostumando ainda. Então o que você pode simplesmente fazer, tá? Muito simples. Faz a sua live, tá? E, por exemplo, dentro da Twitch você tem a opção de gravar, a sua live ficar gravada quando ela termina. Tá? Procura lá nas configurações que você vai encontrar lá. Mexe à vontade. Inclusive é até bem interessante que você mexa, tá? Que você vá acostumando com as funções dentro da plataforma. Gasta um tempão lá, fica brincando lá com esse negócio. Vale mais a pena você ficar procurando 50 mil vídeos no YouTube aí, te dando dica de como fazer stream, tá? Ó, o cara do Escola para Streamers falando isso, né? Mas é a realidade. Então vai lá, brinca a plataforma e procura lá onde fica a live gravada, tá? Porque depois você pode baixar essa live, né? E você pode simplesmente, tá? Forma muito simples, muito básica, baixar aquela live e fazer um cortezinho num ponto de começo e um cortezinho num ponto de final. Faz um cortezinho lá de uns 10, 15 minutos, tá? Não precisa começar fazendo edição, tá?
faz um cortezinho lá da sua live, do momento lá que você achou interessante e guarda no YouTube. Mas não coloca no YouTube pensando assim, ó, em conseguir viewer, em conseguir subscriber, em conseguir comentário, não sei o que. Não, não, não. Coloca lá pra você registrar, né? Pra você ter lá guardado, coloca pra você, sabe? Pra daqui uns 5, 10 anos você olhar e ver o que você fez. Isso é muito legal de você ter, sabe? Tem muita coisa que eu gostaria de ter gravado e eu não fiz isso, né? Mas algumas eu tenho. E é muito legal você olhar pra trás e ver o que você estava fazendo há 5 anos atrás, sabe? Então, assim, tem esses registros, né? Vai colocar no YouTube, beleza? Além disso, uma coisa que pode acontecer, tá? Não é uma expectativa que você tem que ter, mas pode acontecer. Pode acontecer de começar a ter pessoas que vão se interessar pelo conteúdo que você tá postando no YouTube, né? Gostar dos cortes que você tá colocando lá, achar legal o que você tá colocando lá, se identificar com você, né? Aí começa a ter um inscrito no seu canal, né? Começa a ter uma pessoa lá que começa a assistir, né? Daqui a pouco talvez pode ter 2, 3, 4. E quando você viu, você nem percebeu, você já tá formando uma comunidade, né? E aí, por que eu tô falando isso? Se você for no Twitter, por exemplo, e você pesquisar lá Twitch, você vai encontrar uma série de comentários, uma série de pessoas comentando no Twitter que estão chateados porque não estão ganhando o suficiente fazendo stream, estão ganhando menos, a Twitch está cortando o pagamento e etc. Qual que é o problema dessa galera? O que aconteceu com essa galera? E galera que, assim, não tô falando de streamer de pequenininho. Não, pessoal médio, assim, sabe? De 100 até 1000 visualizações. De média de público, 1000 pessoas, tá? Um pessoal que, assim, há 3 anos atrás, nem muito tempo atrás, 3 anos atrás, tava tirando uma renda boa da Twitch, né? E pra quem tá acostumado na escola, quem já faz muito tempo que tá na escola, sabe que a gente já fala já há muito tempo da importância de você não só fazer live, de você criar conteúdo em outras plataformas, né? E era uma galera, inclusive até alguns eu conversei, né? E eu já falei a respeito disso. Pô, por que você não faz um canal no YouTube? E aí a resposta da pessoa assim, não, eu vou abrir... Não, mas quando eu abrir um canal no YouTube, eu vou abrir pra ser real, assim, não vou lá pra brincar. Tipo, é aquela coisa de ficar esperando o momento certo pra começar as coisas. Né? Na real, uma desculpa pra não começar. E aí não fez vídeo pro YouTube, nunca fez vídeo pro YouTube, etc. Aí aconteceu agora, né? Esse problema dos pagamentos e tal. E aí agora tem uma galera que tá desesperada, porque não tá ganhando dinheiro no YouTube e temos que começar a abrir canal no YouTube. Sendo que poderia já ter feito isso há muito tempo atrás e hoje já não tá menos preocupado, talvez, né? Claro que o YouTube também não explora pra cacete o conteúdo da galera, tá? Paga bem mal. Mas assim, já é mais uma fontezinha de renda que você poderia aproveitar das próprias lives pra já tá começando a construir alguma coisa. Então por isso que eu falo, não precisa obviamente que você tá começando, você não tem que se preocupar em querer fazer pra ter número, né? Mas já começa a colocar uma coisinha lá, né? Porque daqui 5 anos a gente não sabe o que isso pode virar, né? Você já tá plantando lá. Se vai nascer alguma coisa, a gente não sabe, mas... né? Tem muito mais chance de alguma coisa acontecer do que você não fazer nada, beleza? Então, já vai fazendo seu canal no YouTube, né? Fez uns clipezinhos lá legal, pô, já pega lá, já passa pra horizontal, já posta numa continha no TikTok, numa conta no Instagram, sabe? Não precisa edição, não precisa nada de firula, de não sei o que. Só coloca e deixa. E vai pondo. Né? E, sei lá, e segue a sua vida, beleza? Põe lá e segue a sua vida, sem preocupação, sem nada, beleza? Melhor coisa que você pode fazer pra sua vida, tá? Porque pode não acontecer nada, mas pode ser que aconteça, beleza? Outro erro muito comum, inclusive de boa parte dessa galera que eu comentei, que eu comentei a respeito que tá reclamando, que perdeu o pagamento e etc, né? É não estudar, tá? Mas eu não gosto de estudar é chato, estudar não sei o quê. Estudar é chato, mas mais chato ainda é você perceber que você tá sem dinheiro, passando dificuldade, passando fome, jogou uma série de oportunidades fora simplesmente porque você não quis ter o sacrifício de estudar,
tá? Então, isso é extremamente importante. E eu não falo só estudar, não é só estudo formal, no sentido de fazer uma faculdade, uma universidade, porque eu sei que é caro, né? Eu sei que para muita gente, mesmo a faculdade pública, a universidade pública, é difícil de acessar, é complicado, né? Mas a gente que é pobre, né? A melhor chance que a gente tem de sobreviver nesse mundo é a partir dos estudos, beleza? Não é a partir de joguinho, não é a partir de stream, não é a partir dessas coisas, tá? É a partir de estudo, beleza? E você pode aproveitar suas streams para estudar, né? Então, se você ainda não tá estudando, você pode aproveitar a stream para entender, bom, beleza, tá, o que é uma stream? O que é uma live? Da onde que vem isso? Isso é parecido com a TV? Isso é parecido com o cinema, né? Por que as pessoas assistem stream? Você vê que, assim, são perguntas bem simples que eu tô fazendo aqui, mas que a gente pode começar a achar uma série de coisas para responder essas perguntas. Livro, artigo científico, curso de faculdade, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode começar a utilizar para responder essas perguntas, né? Então, por exemplo, a stream, ela é totalmente ligada com cinema e audiovisual, né? Teatro também e tal. Então, quer dizer, a gente poderia estudar uma série de coisas a respeito disso. Tem livro, né? Que não é caro. Ou dá pra achar os PDF também, de graça, né? É só ir atrás. Agora, o que a gente não pode deixar de fazer é deixar de estudar, né? Como que funciona, como é que funciona a edição, como é que funciona a preparação de um filme, como é que se roteiriza. Tudo isso tem ligação com a live, tudo isso tem ligação com o vídeo do YouTube, com o TikTok, etc, né? Por que as pessoas acompanham mais um tipo de criador de conteúdo ou um criador de conteúdo específico e outros menos, né? Como que um conteúdo viraliza na internet? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode aprender sobre isso. Como que a gente apresenta um conteúdo? Como é que a gente fala, né, de uma forma que seja mais interessante para as pessoas quererem ouvir? Né? Então, isso são todas as habilidades que você pode aproveitar as suas streams para desenvolver. Por que eu falo isso? Ou então, se você já tá fazendo uma faculdade, se você já tá estudando, se você já tem um hábito de ler, de aprender, etc., pega essas coisas que você tá aprendendo e pensa, como é que você pode colocar na prática isso na stream? Né? E tira o que é da teoria e leva pra prática. Beleza? Por quê? De novo, é aquela coisa. A gente tem que fazer as coisas de uma forma inteligente. Principalmente a gente, que é a maioria, que não tem dinheiro, que não tem grana, que não tem ninguém pra bancar a gente, né? Então a gente tem que fazer as coisas de uma forma muito inteligente, tem que ser muito mais esperto que a galera que tem dinheiro, né? E o que é fazer stream de uma forma mais inteligente? É, por exemplo, você aproveitar a sua stream pra aprender alguma coisa. Por quê? Como a gente falou, a stream tem uma chance muito pequena de dar certo. Mas ela também é uma ótima escola pra você desenvolver habilidades. Então, quer dizer, se a sua stream não deu certo pela stream, pela criação de conteúdo, no mínimo, você ganhou uma série de habilidades que você pode aplicar na vida real, né? Nem que seja conseguir falar melhor com as pessoas. Então é importante que a gente utilize a stream, utilize a live, utilize a produção de conteúdo pra gente poder desenvolver habilidades que a gente pode aplicar na vida real, no mundo real, beleza? Isso é uma forma inteligente de a gente fazer a stream, né? Agora, uma dica bônus, tá? Uma dica bônus pra você. Nunca tenha, quer dizer, ou tenha pra começar, tá tudo bem, né? Mas é importante que ao longo do tempo você não fique preso simplesmente à mentalidade do eu já vou jogar mesmo, então já vou abrir uma live, né? Legal, você pode até fazer a live e tal como uma forma de registrar enquanto você tava jogando, né? Como um hobby, uma coisa e tal, tranquilo, beleza. Agora, simplesmente jogar e abrir a live por abrir, isso não te traz aqueles benefícios que a gente tava falando antes, né? E nem, muito menos, vai fazer você crescer, tá? Então, se você vai abrir uma live, abra a live com a mentalidade de vou aprender alguma coisa, vou colocar alguma coisa em prática, vou desenvolver, né? A partir do momento que talvez começou a ter um resultado melhor, bom, então posso colocar um pouquinho mais de tempo aqui. Opa, tô vendo que tá tendo resultado, posso colocar um pouquinho mais de tempo aqui, né? Então, assim, sempre ter uma mentalidade não só simplesmente do cara que é consumidor. O que é o cara que é consumidor? É o cara que ele pega o jogo e joga. Você é um cara que ele consome o jogo, né? Mas você tem que ser um cara que você seja capaz de produzir conteúdo. E aí não é só sobre jogo. Pode ser sobre jogo, mas pode ser sobre qualquer outra coisa, né? Aí o formato pode ser stream, pode ser vídeo para YouTube, pode ser vídeo para TikTok,
né? Existem vários formatos de você produzir um conteúdo. Então, essa é uma mentalidade que você, se você quiser realmente aproveitar, né, as lives, o conteúdo que você está criando, você não pode ter essa mentalidade de simplesmente, vou jogar mesmo, então vou abrir stream. Porque senão o aproveitamento que você vai ter ali vai ser muito pequeno, tá? Então é isso. E galera, então assim, ó, se você quiser aprender mais a respeito de produção de conteúdo, ter acesso a conteúdos mais aprofundados, informações mais detalhadas a respeito desse tema, a gente tem os nossos aulões aqui no canal, tá? Que você pode assinar por R$ 7,90. Então, se você estiver interessado, só clicar aqui embaixo no clube de canais e aí você vai ter acesso lá ao nosso pacote, aos aulões, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo, um abraço e até mais. Falou!